Rodada de respostas, agora o deputado federal eleito Nicolas Ferreira, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, tem a maioria favorável na nova composição do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Caso Bolsonaro seja eleito, como esta relação entre Executivo e Legislativo deve ocorrer nos próximos 4 anos? Diferentemente do que aconteceu no governo aí do PT e Dilma, né? Hoje, graças a Deus, nós temos aí ministérios compostos aí por ministros que não são aí por toma lá da cá, que não são colocados lá por conta de conchavos políticos, mas sim em termos técnicos. Então eu vejo que o relacionamento com o Congresso vai ser um relacionamento verdadeiro, transparente, essa fala aqui realmente de esperança, que é muito revigorante para a gente. Eu participei ali de uma reunião com o governador, Romeu Zema, que está fazendo excelente trabalho em frente em Minas Gerais, e o nosso ministro Marcelo, que representa o governo federal, e de forma alinhada, junta, ali realmente fazendo um trabalho pelo Brasil. É a primeira vez que um governo, de fato, se preocupa com o nosso país e não somente com o bolso de cada um dos políticos aí. Bom, então eu continuo, faço a mesma pergunta então para Guilherme Boulos. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro tem maioria favorável na composição do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Caso Bolsonaro seja eleito, como é que está a relação, ou como é que fica entre o Executivo e o Legislativo? Como isso deve ocorrer nos próximos 4 anos, Boulos? Luciana, eu não quero sequer imaginar a possibilidade do Bolsonaro ser reeleito presidente, coisa que eu acredito que não acontecerá. Aliás, ficou 6 milhões de votos atrás. No primeiro turno, Lula recebeu o apoio da Simone Tebet, do Ciro Gomes, que foram a terceira e o quarto colocado nas eleições. E eu acredito que o Brasil vai voltar para acabar com esse pesadelo no dia 30 de outubro. Então nós precisamos acabar com o orçamento secreto, estabelecer uma relação de diálogo com o centro e isolar a turma que não acredita na curvatura da Terra. Eles vão ficar, vão fazer os seus gritos. Não. Mas são minoria, eles não são maioria no Congresso. Sim. Faço a mesma pergunta ao deputado federal eleito, Nicolas Ferreira. Então, caso Lula seja eleito para a presidência da República, como deve ocorrer a relação entre o Executivo e o Legislativo, tendo em vista que a bancada, ou a maioria da bancada eleita no Congresso, apoia Bolsonaro? O Guilherme Boulos citou algo interessante com relação à cara de pau. Eu gostaria de mostrar aqui um cara de pau ao vivo aqui. De que houve corrupção no governo do PT. Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né, durante os governos do PT. Então, realmente, Guilherme Boulos, eu acredito que o seu diálogo com a Câmara seria isso, né? Você realmente deixou aqui bem claro como que você quer voltar aí com o governo, né? Antigamente, realmente era harmônico. Todo mundo roubava sem falar absolutamente nada. Agora, é engraçado que quando você aí mostra essa questão de, nossa, porque precisamos revoltar com o PT para ter diálogo com o Congresso. Realmente o diálogo do Guilherme Boulos é esse, assim como o do Lula. O mensalão, o maior esquema de corrupção do país. Então, quando você olha o próprio Guilherme Boulos, há tempos atrás, falando e admitindo, não de fato, tinha-se ali, inegável, né, que tem ali a corrupção na Petrobras, do PT, e agora ele está de mão dada ali, fazendo L junto com o maior corrupto desse país. Então, assim, nós temos maioria, de fato, é engraçado, porque o sorriso, como diria, né, o Olavo de Carvalho, risadinha é argumento de uma outra tipo de pessoa. Você pesquisa aí o resto da frase aí para poder saber o que eu estou falando. E quando a gente olha para o Brasil de hoje, realmente eles tentam levantar aí 51 imóveis com relação ali a orçamento secreto. O orçamento é tão secreto que ele é disponibilizado no Diário Oficial da União. Inclusive a própria Simone e a Soraya utilizaram desse orçamento aí tão secreto que é disponibilizado de forma pública. Então esse tipo de falácia realmente a gente vai destruindo aí aos poucos e graças a Deus o povo brasileiro está vendo que a mamata anteriormente ali atrás acabou. Eu inclusive coloco em xeque o próprio movimento aqui do Guilherme Boulos, que foi criado em 97, mas que até hoje, né, não tem teto. Então, qual foi o recado das urnas ao te darem tantos votos, Boulos? Eu acho que o recado das urnas, Luciana, para além da minha votação, foi um recado do povo brasileiro. Mais de 60% dos eleitores votaram contra Bolsonaro, contra o pior presidente da nossa história. O Lula teve 6 milhões de votos a mais no país e eu acredito muito que essa vantagem vai se ampliar na votação do segundo turno. Aqui no estado de São Paulo, o deputado mais votado há 4 anos tinha sido o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Agora as urnas deram outro recado. Um recado de renovação, um recado de diálogo com as necessidades reais do povo brasileiro. Eu quero insistir muito nisso, viu, Luciano? Nós precisamos discutir a agenda das pessoas. Nós não podemos ficar numa agenda aérea, né, que só interessa para o bolsonarismo semear intolerância, preconceito, ficar discutindo moralismos numa eleição presidencial. Como é que nós vamos combater a fome? Nós precisamos de investimento na agricultura familiar, retomar a Conab, que o Bolsonaro acabou com os estoques reguladores. Né? Nós precisamos ter uma política assistencial que recupere o investimento público, que é o menor nos últimos 50 anos no país. Nós precisamos ter obras públicas para geração de emprego e renda, inclusive para estimular o investimento privado, que só vem quando a demanda está aquecida. Ou seja, nós precisamos discutir a inflação, o preço do bujão de gás, o preço da gasolina, né? A condição de vida das pessoas, o combate ao desemprego. E o bolsonarismo foge dessa discussão porque não tem nada a apresentar. Eu pergunto, né, para o deputado que está aqui representando o Bolsonaro e a turma dele, qual é o problema econômico que vocês têm? Né? O que vocês têm a dizer para os milhões de desempregados, para as 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil? Isso também é fake news. Né? Não tem milhões de pessoas passando fome, não tem ninguém numa padaria, como disse o Bolsonaro, que vai pedir pão. Qual é o recado, qual é a proposta que tem para a maioria do povo brasileiro? Sim, o deputado Nicolas Ferreira pode responder ao questionamento do Boulos, é claro, mas também responder qual é o recado das urnas ao te darem tantos votos. É engraçado que ele fica impressionado com tanta coisa a respeito de mim, mas basicamente não tem nada para dizer, a não ser uma fake news, que inclusive vai ser processado. Parabéns, ganhou mais um processo por dizer que eu utilizei dinheiro público para ir a Dubai, isso é uma mentira. Agora, essa guerra santa que você diz, de fato é uma guerra santa. Nós temos de um lado o Lula, que apoia aborto, que apoia a legalização das drogas, que tem como amigo Daniel Ortega, que inclusive contou o sinal da CNN lá no seu país, na Nicarágua, que tem impedido as pessoas de praticarem cultos, e quando você simplesmente se coloca, né, quem olha você agora, nem parece que é aquele homem que estava lá na Paulista, no meio de vários terroristas ali, depredando patrimônio público. Então o nosso recado que nós demos foi durante a pandemia. Nós não falamos fique em casa e a economia a gente vê depois.
Vocês simplesmente fizeram o ato mais antissolidário possível. Vocês que levantam bandeira de educação, deixaram os estudantes quase 1 ano e meio sem escola. Vocês aí que dizem defender as pessoas mais pobres, se lixaram para ela, pedindo para elas ficarem em casa e morrer em casa. Eu nasci numa favela chamada Cabana do Pai Tomás, aqui em Belo Horizonte. Lá, dificilmente teve lockdown, sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem ficar em casa sem trabalhar. Enquanto o seu candidato diz que o agro é fascista e o agro é direitista, o nosso candidato valoriza o agro, que é a locomotiva do Brasil. Imagina, né, se não tivéssemos aí o agro para poder levar comida dentro da sua casa, né, Boulos? Eu faço aqui um desafio para você aqui de mostrar, talvez, o histórico de algum aplicativo de comida, do iFood, para ver se você não utiliza, né, do capitalismo. Porque, de fato, é socialismo para os outros e capitalismo para mim. Então, durante a pandemia, ninguém pode trabalhar, a não ser, por exemplo, aí os deputados de esquerda que iam na Câmara Federal trabalhar aí todo dia enquanto o povo brasileiro estava sofrendo. Então, nós já demos o nosso recado na economia. Hoje, o nosso país está crescendo, ele está voltando aí a crescer, mesmo com a torcida contrária. Esse é o nosso recado. Sim. Falando dos planos, dos principais pontos do plano de governo do presidente Jair Bolsonaro no quesito economia, manutenção do Auxílio Brasil de R$600, privatização de estatais, liberdade econômica como mecanismo de bem-estar social, reforma tributária com simplificação de impostos e correção de 31% na tabela do imposto de renda, reforma administrativa com foco na valorização do servidor. Qual é a sua avaliação? Olha, Luciana, primeiro, esse plano do Bolsonaro, o que não é mentira é aquilo que ele já tem feito e fez o Brasil ter um desempenho econômico pífio nos últimos 4 anos. Né? Por exemplo, o auxílio de R$600 é mentira, porque ele já mandou a LDO para o Congresso Nacional que reduz o auxílio para 400 no ano que vem. Então, ele está prometendo algo que ele já está fazendo o contrário como presidente da República. A reforma tributária ele não fez qualquer empenho para aprovar. Sequer a reforma de simplificação, como IVA, simplificação tributária para desburocratizar, e muito menos a reforma tributária progressiva, que é necessária para o Brasil, reduzindo a proporção de tributação de consumo, que é a que mais afeta os mais pobres e a classe média, e tributando mais altíssimas rendas e patrimônios, como a tributação de lucros e dividendos, que o Brasil é um dos poucos países que não tem. Né? Então, a valorização de servidores, o Bolsonaro só atacou os servidores públicos nos 4 anos de governo. O governo dele pretendia, com a sua reforma administrativa, terminar a estabilidade dos servidores. Então, eu acho impressionante. Quando você perguntou para o Nicolas sobre o programa econômico, ele não soube responder nada. Né? Ele foi falar de invasão de terra, de qualquer outra coisa. Ou seja, é incrível. Se tem alguma invasão, Nicolas, está uma pena que você não está ouvindo, gostaria que você estivesse ouvindo. Porque se tem alguma invasão que precisa ser feita nesse país, é a invasão dessa sua cabecinha oca. Né? Porque, inclusive, estaria respaldada na Constituição por um cérebro sem muita função social. Porque, francamente, né, você vai discutir uma questão econômica, a agenda econômica do candidato que ele mesmo apoia, e ele não sabe dizer um A. Né? Não consegue se posicionar sobre quais as propostas que tem. É isso, o bolsonarismo é isso, né? Só xingamento, ataque, baixaria, levar o debate para um moralismo rasteiro e hipócrita que não tem nenhum projeto de país. Então, o que eu disse, depois de fazer a minha análise sobre o programa do Bolsonaro, é que eu acho muito curioso, Nicolas, você, inclusive como representante do bolsonarismo, deputado bem votado, você não tem uma única coisa a falar sobre proposta econômica. Né? É impressionante, você não... Você não fala, você vai falar de invasão. Eu disse aqui que se há alguma coisa que precisa ser invadida nesse país, essa sua cabecinha louca, Nicolas. Né? Esse cérebro seu sem função social alguma, que só sabe propagar fake news, mentira, só sabe ficar jogando com moralismo baixo, com lacração de YouTube, e não consegue falar uma proposta de economia para o povo brasileiro. É triste, é o retrato do bolsonarismo. Gostei desse retrato fiel. Eu ainda continuo ouvindo bastante baixo aqui, mas vou tentar falar de qualquer forma. Eu já disse aqui, deixei bem claro, Bolso, que nós passamos uma pandemia global, afetou aí o mundo inteiro, e é uma desonestidade intelectual absurda de vocês, de quererem, obviamente, jogar nas costas a culpa em cima de uma pessoa e pronto. Basicamente, o discurso de vocês, eu disse aqui, foi fique em casa e a economia a gente vê depois. E aí, quando a economia chega, coloca a culpa em quem? No presidente Bolsonaro. E nós temos aí várias medidas que foram feitas. A gasolina praticamente mais barata do mundo. A retirada de impostos sobre o diesel. A gasolina diminuindo. Sobre o gás também de cozinha. Então foram medidas que eram acessíveis de fazer.